O Grupo Tati de Comunicação recebe o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para falar de AgriShow, para falar de investimentos no agro, na infraestrutura e na região de Ribeirão Preto. Governador, obrigado pela presença aqui no Grupo Tati de Comunicação. Chefe, é um prazer estar aqui com vocês num evento tão importante que é a AgriShow. É um evento aí que é o maior evento do nosso agronegócio, um evento que está cheio de novidade esse ano. E a grande novidade são as máquinas que estão aí indo na direção da descarbonização. Nós temos várias máquinas agrícolas que já têm o etanol como combustível e até o desenvolvimento de um motor que vai ser flex, dual fuel, com diesel e etanol. Então é a grande novidade da AgriShow desse ano. Governador, o governo do estado tem um valor de crédito subsidiado para os produtores. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais qual é esse valor e como vai ser distribuído entre os produtores. Esse é o grande anúncio desse ano. A gente está chegando a 1,2 bi de crédito subsidiado no FEAP. Esse ano a gente está liberando agora mais 400 milhões de reais, que vai ser usado pelos produtores nas mais diversas formas, nas mais diversas frentes. Então, a gente tem um programa de irrigação, então o produtor pode utilizar esse crédito subsidiado para irrigação, para investimento em tecnologia, para a compra de máquina agrícola. A gente está com o maior protrator da história, ou seja, é uma subvenção para a taxa de juros, para a taxa de juros baixar, para ele poder adquirir o seu trator. Uma outra coisa importante, a subvenção do seguro rural. O seguro rural, que é uma coisa muito importante, sobretudo para o pequeno produtor rural. Então, a gente está aí chegando a 300 milhões de reais de seguro rural. É o maior programa estadual de seguro rural do Brasil, é o programa de São Paulo. Isso tem sido muito útil para aquele pequeno produtor mitigar incertezas, às vezes se depara com uma situação climática e isso é um amparo. Uma coisa interessante, a ONU estabeleceu esse ano como Ano Internacional da Mulher Agricultora. 43% dos tomadores dos nossos créditos, do nosso crédito subsidiado hoje são mulheres agricultoras. Então a gente vê que esse crédito está chegando na ponta, está chegando para as mulheres. E a gente tem outros anúncios importantes nessa AgriShow. Por exemplo, a gente vai manter o benefício tributário para 17 cadeias do nosso agronegócio. Então, a gente está reduzindo o ICMS, em algumas cadeias a gente está zerando o ICMS. Isso vai beneficiar a cadeia das aves, cadeia dos ovos, o arroz, o feijão, a pecuária de corte. Então, são várias cadeias beneficiadas e isso aí vai garantir alimento mais barato na ponta da linha, lá no supermercado, porque a gente está tirando o ICMS, reduzindo os impostos. Isso é uma coisa também aí super importante. A gente está investindo também, anunciando muito investimento nas estradas rurais. São mais de 360 milhões de reais para as estradas rurais aqui da região e nós estamos entregando máquinas para os prefeitos na lógica da patrulha rural, porque às vezes as prefeituras não têm como fazer a manutenção das suas estradas rurais e as extensões são grandes. Então, a gente está entregando aí quase 180 máquinas de engenharia, são mononiveladoras, carregadeiras de pneu, trator, rolo compactador, para que os prefeitos possam também fazer a manutenção das suas estradas. Então, uma série de anúncios aí, aproveitando esse período da AgriShow. Governador, essa entrega para os municípios desse maquinário faz parte também de um projeto de infraestrutura para escoamento da safra ou tem alguma outra ideia, algum outro projeto nesse sentido? Não, sem dúvida, faz parte também. Então, nós temos algumas vertentes de atuação. Então, uma vertente com o DR é a manutenção das vicinais, pavimentação de vicinais. A gente tem feito várias intervenções no estado todo. São quase 400 milhões de reais investidos em vicinais aqui na região. Então, a gente fez pavimentação de vicinais em Sertãozinho, a gente fez Morro Agudo até Serrana, a gente fez outras vicinais importantes, Altinópolis, Serrana, Morro Agudo até a SP 345. Então, várias intervenções que estão sendo feitas aqui. Tem intervenções de grande porte que serão feitas, por exemplo, nos preocupa muito a situação da mobilidade urbana aqui em Ribeirão, é a questão da Anhanguera, que virou uma avenida de Ribeirão, e a construção, então, do Anel Viário Sul. O Anel Viário Sul vai ser importante para o produtor rural também, vai ser importante para a cidade como um todo. Esse projeto executivo de engenharia está ficando pronto, ele fica pronto agora no segundo semestre. A gente quer começar as intervenções em setembro e boa parte das intervenções, então, vão tomar corpo lá para janeiro do ano que vem, que é quando a gente termina todos os projetos executivos. Então, uma grande intervenção de mobilidade que vai ser feita. E fora isso, a gente está ajudando as prefeituras com as máquinas para que eles possam também fazer a manutenção das suas estradas rurais. Então, além das vicinais que o DR de São Paulo vem trabalhando,
a gente vai ajudar os prefeitos a fazer manutenção de estradas rurais com essas máquinas e equipamentos de engenharia. Governador, a respeito do Anel Viário Sul, que interessa muito a mobilidade urbana de Ribeirão Preto durante o ano inteiro e na AgriShow ainda mais, chegou a se falar da construção de um anel paralelo ao Anel Viário Sul. O senhor está anunciando obras no atual Anel Viário Sul. Esse projeto de um outro anel viário ainda está no horizonte ou essas obras vão contemplar, vão resolver a situação da mobilidade, na sua opinião? A gente vai trabalhando sempre com níveis de serviço. Então, a gente vai fazer intervenções para aumentar, para melhorar os níveis de serviço no anel existente. São uma série de intervenções, são interseções, são faixas adicionais. E à medida que a capacidade vai sendo esgotada, a gente vai startando outros projetos. Eu vou dar um exemplo próprio, o Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. A gente está concluindo o Rodoanel Mário Covas agora com o trecho norte do Rodoanel, só que a gente sabe que daqui a alguns anos o Rodoanel já não vai ser mais suficiente. Então hoje a gente já trabalha no projeto do macroanel. A mesma lógica vale para o Anel Viário Sul. Então a partir do momento que a gente verifica que daqui a alguns anos eu vou ter um problema de capacidade, a gente já começa a startar projeto. Então a gente vai fazer essas intervenções agora que já vão aliviar bastante, vai ser uma melhoria enorme em termos de capacidade. A gente está falando aí de faixas adicionais, a gente está falando aí de dispositivos, a gente está falando de melhores interseções. Então, o que vai dar uma maior fluidez, a gente vai assegurar um menor tempo de viagem e, obviamente, sempre já projetando lá na frente outras intervenções de maior porte para que a gente possa atender melhor a região. Governador, a presença das lideranças políticas na AgriShow, né, dão uma medida, uma dimensão da importância do setor, né, na política. E no seu governo, qual é essa dimensão do agro nas decisões estratégicas políticas? Olha, observe que o agronegócio, para nós, é extremamente relevante, não só pelos números. A gente está falando de um agronegócio que representa aí praticamente 1/3 do PIB do estado de São Paulo, representa quase 25% das nossas exportações. É um agro que gera muitos empregos. Se a gente pegar, por exemplo, o setor da cana-de-açúcar, que é um setor extremamente relevante, a gente tem aí quase 150 usinas das 350 usinas que o Brasil tem. Nós somos o maior estado em termos de área plantada e o maior produtor de etanol do Brasil. Então, obviamente, é um setor que gera muito emprego. Se eu pegar o setor da proteína animal, é um setor que gera muito emprego. Então, o agronegócio de São Paulo gera muitos empregos, muitos postos de trabalho. E, obviamente, precisa ter um olhar diferenciado. Esse olhar tem muito a ver com previsibilidade. Por isso que todo ano a gente consegue manter o volume de recursos de crédito subvencionado, da subvenção de seguro rural, para aquisição de máquinas e equipamentos, para aquisição de novas tecnologias. A gente tem um grande desafio que é levar a agricultura de precisão para o pequeno produtor rural. Então, esse é um desafio nosso e, por isso, a nossa Diretoria de Assistência Técnica Integral está trabalhando com o pequeno produtor, fomentando cooperativa, dando treinamento, auxiliando nas questões de geoprocessamento, utilização do GPS, utilização das imagens de satélite, para a gente melhorar a precisão da irrigação, a precisão da aplicação de defensivos, de fertilizantes, para aumentar a questão da produtividade. Então, tem todo um ecossistema que está olhando o agronegócio. E a gente fala muito em vocações. Quando a gente pensa nas vocações, nós temos duas grandes vocações relacionadas ao agronegócio: a segurança alimentar e a produção dos biocombustíveis. Olha, a gente está vivendo hoje um momento de choque do petróleo por causa da guerra no Oriente Médio. E nós temos aqui aquilo que nos dá independência, que é justamente o etanol, o biometano. Veja que da cadeia da cana tudo se aproveita. Da cadeia da cana a gente vai ter a molécula do combustível sustentável de aviação, a gente tem um biometano, esse biometano está vindo para a rede, esse biometano vai começar a chegar, por exemplo, em Ribeirão Preto, como já está chegando em Presidente Prudente. A gente vai aumentar cada vez mais a parcela de gás que vai vir do biometano e não do gás natural. Então, a gente está conseguindo botar o biometano hoje no grid, botar na rede de gás. A gente vai ter o biometano movimentando veículos pesados e o biometano gerado a partir da nossa cana-de-açúcar. Como eu falei, a novidade da AgriShow esse ano foram as máquinas que estão sendo já tracionadas, né, utilizando o etanol. Então, máquinas de grande porte que utilizam o etanol com os mesmos padrões de eficiência, os mesmos padrões de autonomia. Então, o etanol substituindo o diesel. E esse ano a gente tem a novidade que é o motor flex diesel etanol.
Então, uma grande novidade da tecnologia para nós, e cada litro de diesel que a gente substitui pelo etanol é um litro a menos de diesel que o Brasil vai precisar importar. Então, a gente está falando de ganhar autonomia e utilizar o etanol como uma reserva estratégica, e isso vem do campo, vem do trabalho do nosso produtor. Por isso que esse produtor tem que ser valorizado e o governo tem que valorizar o nosso agronegócio. Governador, o senhor vê São Paulo como um estado produtor também do etanol a partir do milho, convivendo com a cana? Vejo, porque observe que a gente tem um período de entre-safra e a gente pode usar o milho na substituição de lavoura, como a gente faz hoje com a questão do amendoim. A gente tem o período de entre-safra que a gente pode utilizar o milho, e é uma questão agora da gente fomentar, por meio do crédito, as usinas a também processarem o milho, e o milho tem uma grande questão que o subproduto pode ser utilizado como ração animal. Então é também uma cadeia que tudo se aproveita, e eu acho que é uma tendência, cada vez mais a gente gerar o etanol em São Paulo, não só da cana-de-açúcar, mas também no milho. Governador, muito obrigado pela sua presença, sua participação, sua gentileza de conversar conosco aqui. Obrigado pelo espaço, pela deferência, foi um grande prazer estar com vocês. Volte sempre. Muito obrigado.